Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 50. Modos de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Capítulo 24. Agora nós vamos para a questão de número 23. Mas eu não sei se você anotou no final desse vídeo anterior. Se você quiser anotar, anota aí, ó. É de extrema importância nunca perder a essência. Porque a partir do momento que você perde a essência, você perde o gosto pela vida. Eu vou repetir mais uma vez. Eu só não vou dizer o nome do espírito que me disse isso. É de extrema importância nunca perder a essência. Porque a partir do momento que você perde a essência, você perde o gosto pela vida. Luiz, diga quem transmitiu essa mensagem. Eu não posso. Mas por que você não pode, Luiz? Porque, como diz a mensagem, quem está com a verdade não ostenta. Eu podia muito bem dizer. Só para que as pessoas dissessem assim, nossa, não. Mas eu não preciso disso. Deus sabendo, Jesus sabendo, o professor sabendo, e Bezerra de Menezes sabendo, Vó também que está aqui do lado, Cássio também está, eu não aguento essa turma aqui. Eles sabendo, basta. Mas eu confesso a você que eu fiquei assim perplexo com essa mensagem. Então vamos para a questão de número 23, já que o vídeo é número 50. Olha o que Kardec diz aqui assim, ó. Não basta se interrogue um espírito para conhecer-se a verdade. Ou melhor, não basta se interrogue um espírito para conhecer-se a verdade. Não basta você interrogar o espírito que ali se manifesta para você conhecer a verdade. Não basta. Porque se só interrogando o espírito você conhece a verdade, se fosse só através desse processo, desse método, seria muito fácil. Mas não basta. Existem milhões de artimanhas. Precisamos, continua Kardec, precisamos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos. Tá vendo só? Precisamos saber a quem nos dirigimos. Por isso que é de extrema importância quando chegarmos no capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que você pode consultar aí já, capítulo 29, no Livro dos Médiuns, das reuniões e das sociedades espíritas. Ei, gente, sabe aquele ditado? Sabe aquele ditado assim, que nesse capítulo eu vou pôr muito nego de barba de molho?
Eu vou pôr. Porque eu vou procurar mostrar realmente o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado de uma casa espírita séria. E o que mais existe no Brasil e no mundo, casas espíritas não sérias. Como funciona uma casa espírita séria? E como funciona uma casa espírita não séria? Como funciona? Como que a doutrina dos espíritos nos orienta? Como devemos agir? Mas por que 97% dos espíritas que se dizem espíritas não obedecem os desígnios das leis divinas contidas no livro dos médiuns? Por quê? Vaidade, orgulho, egoísmo, dinheiro. Porque eu posso dizer isso. Os espíritas têm procurado na surdina, você sabe o que é surdina, né? Nos bastidores, têm procurado, têm agido, têm se comportado pior do que outras denominações religiosas em matéria de dinheiro. Eu conheço pessoas em São Sebastião do Paraíso. Luiz, cala a boca. Não. Eu conheço pessoas em São Sebastião do Paraíso. Isso é estudo. A partir do momento que eu não digo aqui o nome das pessoas, a pessoa que ouvir, a carapuça vai lhe servir. Porque sabe o que eu estou dizendo a respeito deles. Mas eu conheço pessoas em São Sebastião do Paraíso que eles recebem cestas básicas. Eles recebem roupas, sapatos. Eles recebem um mundaréu de coisas para poder doar às pessoas necessitadas. Instituições de casas espíritas. Instituições espíritas que eu estou dizendo. Mas ali, os diretores da casa espírita fazem um pente fino. O que é um pente fino? Escolhem os melhores sapatos, as melhores roupas para eles e para as famílias deles. E ainda retira algumas cestas básicas e leva para casa. Ai, que vontade de dizer o nome. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A pior prova é você saber e não poder falar. Essa é a pior prova. Porque você tem que se conter. Você tem que fazer-se valer realmente um representante de Jesus. Porque se você abre a boca, você é tido como maledicente. E a maledicência é contrário aos desígnios das leis do Criador. Tá vendo só? Por isso que não podemos nos ostentar. Não podemos nos ostentar. Às vezes a gente pode até ostentar, mas não podemos nos ostentar. Ostentar é se eu pego essa caneta aqui e fico ostentando essa caneta. Eu posso até ostentar essa caneta. Mas me ostentar eu não posso. Não sei se você conseguiu entender. Então, precisamos, eu vou até mudar de assunto, que isso mexe tanto com meus neurônios que você nem imagina. Precisamos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos.
que não basta se interroga um espírito para conhecer-se a verdade. Você vai interrogar um espírito para você conhecer a verdade? Antes de tudo, precisamos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos. Você está se dirigindo a um antagonista? A um hipócrita? A um mistificador? A um charlatão? Você está se dirigindo a um espírito do bem? Um espírito puro? Um espírito da verdade? E aí? Porquanto os espíritos inferiores, ignorantes que são, tratam frivolamente das questões mais sérias. Olha só para você ver. É preciso ficar muito atento com relação a isso. Eu vou até repetir. Precisamos, antes de tudo, saber a quem nos dirigimos. Porquanto os espíritos inferiores, ignorantes que são, tratam frivolamente das questões mais sérias. Isso é óbvio. Às vezes, as pessoas dizem assim: os nossos irmãozinhos ignorantes. Mas você está dizendo de quem? Porque manifestou um irmão ontem tão ignorante. É um irmão ignorante. Será que realmente ele é um irmão ignorante? Ignorante em que sentido? Porque até onde eu conheço, milhares de espécies de espíritos que se encontram na erraticidade, eles possuem milhares de virtudes, as quais nós no corpo físico desconhecemos as qualidades. Então eles não são lá ignorantes. Ignorantes, às vezes, são aquelas pessoas que no corpo físico autos denominam de ignorantes, porque eles têm muito conhecimento. Então, porquanto os espíritos inferiores, ignorantes que são, tratam frivolamente das questões mais sérias. É preciso entender que muitos espíritos ignorantes, tidos por nós como ignorantes, eles tratam de muitas questões mais sérias. Olha, eles tratam de todas as ciências. Tem espíritos que eles têm tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, mas tanto. Vamos usar aquela expressão assim, ó. Tem espíritos que auto se denominam chefes das trevas, que eles têm tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, que um espírito desse, se você juntar todos os cientistas que existiu na Terra e todos que existem na atualidade, esses todos reunidos, não possuem eles 1/4 da inteligência que esses espíritos autodenominados chefes das trevas possuem, de tão sábios que eles são.
de tanto conhecimento que eles têm. Só que tá aí a diferença. É um conhecimento distorcido. São conhecimentos transviados, né? Deturpados. Mas são seres inteligentíssimos. São seres que manipulam milhões de fluidos que, na condição evolutiva que nós nos encontramos, desconhecemos que os fluidos que são os quais eles manipulam. Então inteligentes são eles ou somos nós? Que se você pergunta a uma pessoa o que significa H2O, a pessoa fala o quê? H o quê? Para não falar outras propriedades de outras matérias. Então, quem é que tem inteligência? Só que a inteligência deles é uma inteligência, né? Mas são seres sábios. Que se eles quiserem, vou usar aquele termo, se eles quiserem botar fogo na terra, eles botam. Eles só não põem fogo na terra porque nosso Senhor Jesus Cristo é o diretor espiritual. Mas se não fosse nosso Senhor Jesus Cristo, eles já teriam botado fogo na terra há muito tempo. Então, tratam frivolamente das questões mais sérias. Também não basta que um espírito tenha sido na terra um grande homem. Também não basta que um espírito tenha sido na terra um grande homem para que no mundo espírita, quer dizer, no mundo espiritual, esse mundo espírita é o mundo espiritual, se ache de posse da soberana ciência. Você viu só que interessante? Olha só. Também não basta que um espírito tenha sido na terra um grande homem, né? Para que no mundo espiritual se ache de posse da soberana ciência. Então, por exemplo, só dando exemplo, não basta Albert Einstein ter feito o que ele fez aqui na Terra. Foi soberanamente muito inteligente, muito nobre, um espírito muito evoluído. Mas e lá? Aqui é uma coisa. E lá? Olha só. Também não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem, para que no mundo espiritual se ache de posse da soberana ciência. Às vezes, no plano espiritual, Albert Einstein e muitos outros, Freud e outros, tiveram que retornar à sala de aula na última carteira. Mas isso é natural. Na evolução isso é natural. Você sabe por que é natural? Porque se tem uma coisa que eu sei, é que eu não sei nada, eu não sei. Eu não estou sabendo nem quem foi que disse isso, mas tem um que disse, um filósofo que disse isso, né? Se tem uma coisa que eu sei, é que eu não sei de nada. Não sei se foi Sócrates, Pitágoras. Foi um desses malucos para lá. Então, nós estamos sempre aprendendo.
pois na Revista Espírita de 1858 não tem uma mensagem lá de um espírito de Júpiter, que reside em Júpiter, que é interrogado por Allan Kardec, e que ele disse que em Júpiter o animal menos culto, falando do animal, o animal menos culto, o quadrúpede em Júpiter, menos culto, é mais inteligente que todos os homens mais inteligentes que já pisaram na Terra. Você conseguiu entender isso? Um quadrúpede em Júpiter é mais o menos inteligente quadrúpede lá. É mais inteligente do que todos os homens inteligentes que já pisaram na Terra. É bom até eu ficar quieto, porque sabe lá. Então, de posse da soberana ciência, só a virtude pode, purificando-o, aproximá-lo de Deus e dilatar-lhes os conhecimentos. Olha só para você ver. Também não basta que um espírito tenha sido na terra um grande homem, para que no mundo espírita ou espiritual se ache de posse da soberana ciência. Só a virtude pode. Só a virtude. Não é essa posse. Purificando-o, aproximá-lo de Deus e dilatar os conhecimentos. É aquilo que no vídeo anterior, de certa forma, transmitimos, procuramos passar. É enxergar Deus. É buscar Deus, é se integrar a Deus, é interagir com Deus. Como já dissemos outras vezes, a um jovem, nosso Senhor Jesus Cristo disse: amarás teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amará o teu Deus. E você há de convir com o esmiuçamento que, por exemplo, tratando-se da Terra, 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de deuses. Porque Deus, ele encontra-se no âmago de cada indivíduo, de acordo com a evolução do indivíduo. Porque não queira, com todo respeito, você achar que a forma como você vê Deus é a mesma forma como eu vejo Deus. Que não é. Você vê Deus de acordo com a tua evolução, você sente Deus de acordo com a tua evolução, de acordo com o teu conhecimento, de acordo com a tua sensibilidade, de acordo com a tua integração. A tua fé não é igual a mim e não é igual a que abrange 8 bilhões de pessoas. A tua fé é de acordo com o teu conhecimento, de acordo com a tua evolução. É de acordo com o teu merecimento. E o teu merecimento encontra-se dentro da desigualdade de 8 bilhões de pessoas na Terra, porque cada qual, nos parâmetros da providência divina, possui aquilo que merece
de acordo com o trabalho que desempenhou e que desempenha. Mas o mais importante, como já dissemos em outros vídeos, que esses 8 bilhões de deuses, todos culminam para um só, que é o inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que é Deus. Que é. Kardec não interrogou os bons espíritos, quem é Deus? Quem é Deus? Não. O certo é que é Deus. Resposta: Deus é a inteligência suprema. É a causa primeira de todas as coisas. É esse, o soberano, o magnânimo, o majestoso. É esse o qual todos nós nos encontramos na tua direção. Não importa o nosso nível evolutivo, não importa a nossa compreensão, todos nós buscamos ele. Uns chegam mais cedo, outros chegam mais tarde, mas todos nós havemos de romper essas barreiras que encontram-se no nosso eu, que é o orgulho e o egoísmo. Vamos para o próximo vídeo.